Guarulhos em destaque. Oferecimento Bairralk, Perfil Líder e Eletroferro. Está iniciando mais uma edição do Guarulhos. Deixa eu arrumar minha gola, que ontem a minha digna esposa, que eu fiquei com a gola e a produção não corrigiu. Eu também sei que é o quê, né? O Fernando José e o Fábio, eles não estão nem... E ontem também aqui, falaram que eu fiquei um pouco mais escuro. Vamos lá, cara. Né? Eu vou pegar vocês dois na saída aí, o Fábio Montovani e o Fernando José. Vocês tomam jeito aí, cara. Senão a chapa vai esquentar para vocês dois. Eles não têm almoço para vocês dois. Vai ficar de brisa os dois. Viu? Brincadeira, hein? Olha só, daqui a pouco eu vou conversar com o doutor Alexandre de Sá, mas antes, manchete da Folha de São Paulo, tá certo? Desta quarta-feira. Dilma recebe governadores do PSB e deve oferecer ciência e tecnologia. Né? Na reforma ministerial, em negociação, Aldo Rebelo pode ir para a defesa, Jacques Wagner para a Casa Civil e Mercadante para a educação. Quer notícia boa? Para você ficar assim rindo à toa? A Petrobras aumenta a gasolina 6%. Olha que notícia linda! 6%. E os caras andando de jatinho. Tá tudo muito bom. O Gilberto Kassab andando de jatinho. É o campeoníssimo. Viu, alemão? Diesel também 4%. E as estatais federais culpam a presidente por prejuízo das hidrelétricas. Agora, uma coisa que é preocupante, também matéria da Folha de São Paulo, capital do Brasil tem um assassinato a cada meia hora. No Nordeste, as capitais como Fortaleza e Salvador são uma das mais violentas. Eu recomendo que você não viaje para lá, tá? Gente do céu, vamos mais? Olha, ontem, na Câmara Municipal de Guarulhos, o governo conseguiu o que queria, né? E os servidores municipais decretam greve a partir de segunda-feira, porque nós avisamos aqui, eu, alemão, inclusive conversei ontem com o Maurício Siqueira, jornalista, que os 30 vereadores da base jamais teriam coragem de enfrentar o governo. Jamais! Sob pena de perder os cargos. Ninguém, se eu estiver aqui errado, então vocês vinham aqui e falam. Dos 34, os 30, ninguém tem coragem de enfrentar o prefeito. Ninguém! Porque senão o chicote estrala, meu irmão. O chicote... Sabe por quê? Porque é que eu não faço média com vocês. Tudo bem? Respeito. Mas vocês não têm coragem. Tá certo? Porque senão perde os cargos lá. Então, o servidor municipal de Guarulhos, né? Devem, não sei se vai ter adesão, porque qualquer greve de adesão não pode ser 100% sobre prejuízos. Então, evidentemente que o sindicato está atento a essa demanda, né? Agora, o que me chama a atenção é que eu não vi ninguém do governo, aliás, uma colocação até para se pensar, dando uma proposta diferenciada para o servidor. Não chegou, olha, e tem um detalhe, doutor Alexandre, imagine você, um vereador receber um calhamaço, são 700 páginas de um processo, você tem experiência, um processo com 700 páginas, bom dia, aliás, boa noite, quanto tempo demora para você ler? Quero cumprimentá-lo, Geraldo, cumprimentar os assinantes, deixar aqui
Um abraço ao doutor Alexandre Sá, que você mencionou Alexandre Sá. Ao invés de mencionar Alexandre Ramos, então deixar aqui um abraço ao colega. Eu vou falar que você não quer ser ele. Alexandre Sá, imagina, não tenho nem competência para chegar aos pés. Nossa, mesmo. Olha, dependendo do caso, óbvio, quando você pega um processo aí dessa envergadura, você se concentra, normalmente exclusivamente, um processo com 700 páginas não é um processo simples, então vai depender muito do tipo de trabalho que você vai estar desenvolvendo. Agora, ler 700 páginas, né, é uma tarefa árdua, principalmente quando você... porque uma coisa é você ler um livro aí de cabeceira que você gosta, um romance. Outra coisa é você analisar um processo, onde você precisa ter uma atenção redobrada para encontrar eventuais erros ou eventuais acertos, enfim, encontrar aquilo que você deseja no processo. É uma tarefa árdua, né? Então, claro, vai de cada um. Aqueles que já estão mais acostumados aí, os advogados, a gente tem uma certa facilidade porque a gente acaba lendo... Mas vai mais de um dia. Ah, não, sem dúvida. 700 páginas, uma semaninha. Pelo menos para analisar aí com todo cuidado. Agora, é evidente, você vê, só para concluir, a sessão ontem não aconteceu. Desculpa a garganta do geral, não está legal, mas estou tomando água para melhorar. Então, às 14 horas, né, o presidente da Câmara Municipal encerrou os trabalhos por falta de quórum. É uma vergonha. Você, cidadão guarulhense, que paga o salário dos vereadores, às 14 horas foi encerrada a sessão por falta de quórum. Isso é uma vergonha. A chapa está esquentando para você, vereador. Agora, tudo comprado. O cara que não comparece a uma sessão, né? Seja em qualquer lugar do mundo, doutor Alexandre. Você chega no Congresso Nacional, um deputado que falta, esse deputado, esse vereador, qual é a moral que esse cara tem? Quando chega as eleições, você diz, olha, estou aqui de volta. Você como cidadão, você votaria no cara que, na hora que você mais precisa, ele não está lá para te defender? Não, jamais, né? Então, é por isso que o eleitor ele tem que estar atento e registrar isso, né? Não esquecer desses momentos. E quando se aproxima o período eleitoral, há um resgate, né, do elo. Enfim, o candidato ele volta a procurar aqueles eleitores que depositaram a confiança nele. Então, o eleitor ele precisa dar mais importância ao processo eleitoral, né? A fim de que... porque depois que a gente coloca os nossos representantes lá, não adianta reclamar, né? Querer derrubar, querer ganhar, como se fala na linguagem do futebol, ganhar no tapetão. Sim. Né? Então, é importante que saibamos escolher os nossos representantes. E depois que é feita a escolha... cabe a gente fiscalizar, mas fica difícil. A mensagem a classe política, né, está em descrédito. Não, mas se há esse descrédito, cabe ao eleitor, nas próximas eleições, tentar mudar esse quadro. Se é desejo realmente. Tem que ver se há realmente o desejo da maioria. Né? Num processo democrático, a gente tem que respeitar a decisão, a vontade da maioria. Então, eu acho que fica esse alerta ao eleitor para que ele se preocupe no período eleitoral e não pós-eleitoral. É claro que as manifestações elas são válidas, mas elas simplesmente demonstram a insatisfação do cidadão, né? E que de forma alguma é interessante para o destino do Brasil, enfim, do estado, do município, que um prefeito, um governador ou um presidente da república seja aí expurgado do sistema, né, por uma via transversa. Pois é. E os vereadores, eles falaram à imprensa do município que querem mais tempo, tá certo, para analisar a proposta da prefeitura do regime jurídico único, né? Agora, gente, só para encerrar esse assunto, você servidor, esquece, né? A Câmara Municipal de Guarulhos jamais vai
questionar decisões do Executivo. Jamais! Né? Faça uma avaliação nesse período que esse governo está. Quem teve a coragem de enfrentar, perdeu os cargos e foi lá pedir desculpa. Ou, senhor, desculpa aí, eu pensava que era da oposição. Né? Infelizmente. Doutor Alexandre Ramos, agora sim, tivemos no dia de ontem publicação, edição extra no Diário Oficial, ou seja, todo mundo imaginava que o prazo seria o mesmo, né? Mas agora mudou tudo. Explique isso para o assinante da TV Destaque. Na verdade a gente estávamos aguardando, né, para ver se havia essa necessidade, essa preocupação de mudar ou não os prazos, né? Então, a presidente Dilma, foi ventilado que ela na sexta-feira havia vetado o artigo que tratava do financiamento das campanhas por pessoas jurídicas, né? E só que esse não é o único tema, né? Nessa reforma há muito mais temas que foram sancionados pela presidente e que aí aos poucos eu acho que a gente vai esmiuçando. Por hora, eu acho que a questão do financiamento de campanhas pelas pessoas jurídicas, o artigo que permitia a doação aos partidos, ele foi vetado, né? Então me parece que há uma movimentação política no Congresso no dia de hoje para que esse veto seja colocado na pauta para derrubar. Então ainda essa questão do financiamento ela é uma questão fechada, porque se houver a derrubada do veto, volta o artigo, que é a possibilidade de doação de pessoas jurídicas somente aos partidos. Aí é óbvio que há também a possibilidade de qualquer partido ou o próprio Ministério Público entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade e aí tentar suspender esse artigo. Então eu acho que ainda teremos um período em que não dá para cravar e dizer que o financiamento público de campanha pelas pessoas jurídicas vai poder ser feito ou não. Por conta dessas... Não pode. Hoje não pode. Hoje não pode. Por conta do veto. Fazer doação nenhuma. Exatamente, mas como cabe ao Congresso analisar o veto, se ele derrubar, volta a poder. E aí uma eventual liminar de uma ação proposta no STF pode suspender novamente, porque o STF se manifestou, e aí é bom refrisar que se manifestou numa lei anterior, né? Então é como o Legislativo ele não fica vinculado às decisões do STF, ele tem esse poder de poder editar novas espécies normativas, ainda que seja contrário às decisões do STF. O poder legislativo, o poder executivo ele fica vinculado, o legislativo ele não fica vinculado. E aí é o que a gente chama de fossilização, né? Porque realmente amarraria o Congresso, que a função do Congresso é legislar. Agora, uma decisão que foi dada há uma semana, o Congresso querer restabelecer aquilo que o STF já disse que é inconstitucional, fatalmente, se houver a derrubada do veto, o STF vai ser provocado e tenho certeza que vai novamente suspender os efeitos desse artigo. Então, a tendência, né, não é uma questão fechada, mas a tendência é que realmente, nas próximas eleições, não se possa fazer doações por pessoas jurídicas. Olha só, e agora de manhã eu estava lendo um site de Brasília e há uma disputa agora entre o Renan, tá certo? Calheiros e o Cunha nessa questão. Eu vou pedir um intervalo comercial, até para a gente abastecer aqui, o copo está secando, para a gente voltar no segundo bloco a discutir essa questão da disputa das duas casas em relação a esse assunto. Segura e daqui a pouco a gente volta. Guarulhos 1394, IBM Auto Center. Pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, correia dentada para toda a linha de nacionais e importados. IBM Auto Center, na Avenida Guarulhos 1394, na Vila Augusta. Telefone 4964-2011. IBM Auto Center. Estamos de volta com o segundo bloco do Guarulhos Está, conversando com o doutor Alexandre Ramos.
especialista em direito eleitoral. Doutor Alexandre, a gente quer terminar o primeiro bloco falando das duas casas. Na derrubada do veto pela Câmara dos Deputados no quesito o financiamento de campanha por empresas. O próprio presidente Eduardo Cunha falou assim, o plenário tem que decidir, ele por si só tem interesse nisso. Pelo andar da carruagem, com a sua experiência jurídica, isso acontecendo, será que o Ministério Público, será que vai ter tempo hábil para esses questionamentos jurídicos do Ministério Público? Tem sim, Geraldo, porque na verdade a campanha ela foi até encurtada, né, outros pontos da reforma, que foi o início da propaganda eleitoral, que era no dia 6 de julho, passou para o dia 15 de agosto, né, as convenções, que eram entre o dia 12 e o dia 30 de junho, passaram para o dia 20 de julho a 5 de agosto, né? Então houve aí um encurtamento do processo eleitoral e em sede de ação direta de inconstitucionalidade, há a possibilidade do pedido liminar, né, que determina aí a suspensão imediata. Então haverá. Agora foi o que você falou, essa briga aí entre... E até a presidente... Então será de 45 dias a campanha? 45 dias, foi encurtado pela metade, né? Então, você vê que ontem o Ministério da Saúde, né, o ministro da Saúde, ele foi exonerado do cargo, quer dizer, custou, tudo isso custou caro. E aí a ideia da presidente de segurar isso até o último serviu como negociação também para aprovação de outros interesses que o governo tem. Então tudo isso acaba custando muito caro e a gente acaba assistindo que a ideia da reforma ela poderia não passar se não houvesse esse acordo entre aí o executivo e o legislativo, né? Então vários pontos ainda da reforma eu acho que são prejudiciais. Por exemplo, o encurtamento da campanha. Os próprios ministros do Tribunal Superior Eleitoral já haviam manifestado o descontentamento, porque com um período de registro menor, vai haver um período menor para se analisar os registros dos candidatos. Então, hoje o prazo, antes dessa promulgação da lei, seria até o dia 5 de outubro. Você podia mudar de partido? Agora até o dia 2. Até o dia 1º de outubro, que é um ano antes da eleição. Isso aí é outro ponto. Tá. Com a mudança, com a mudança, esse prazo reduziu para um prazo mínimo de 6 meses. Ou seja, o prazo vai terminar em abril. Do ano que vem? Do ano que vem. Ou seja, o cara... olha aqui, eu não tenho notícia boa para a rapaziada. Sim. Você que estava correndo desesperado aí, os pré-candidatos, né? Enfim... Você pode mudar até 6 meses. Isso, Agora, uma questão interessante, que como a lei foi publicada ontem, não houve tempo ainda da gente discutir, né, esses pontos. Mas quando a lei fala em prazo mínimo, subentende-se que ela pode estabelecer um prazo maior. E quem pode estabelecer um prazo maior? O Estatuto. É uma questão muito complexa, mas por hora, aquele que está vinculado a um partido, eu acho que ele pode esperar até abril, aí, que seria o prazo fatal, e caso entenda conveniente, mudar. Agora, aquele que não está vinculado a nenhum partido, eu aconselho que se vincule. Porque da mesma forma que houve essa aprovação, não, que o processo até foi um pouco longo, mas a sanção ficou dependendo de uma outra questão, então a gente não sabe, porque existem outros projetos de reforma tramitando. Inclusive a questão das doações, existe uma emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional, que o Senado quer votar hoje em 2 turnos, pra você ver. Quer dizer, o que normalmente você vota num turno, e aí a questão dos 2 turnos é para você dar um prazo até para uma nova discussão. O Senado quer, para fazer voltar o financiamento de campanha, aprovar essa emenda em